pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes e estou de preto. Aqui ao meu lado, fardado como sempre. Não, se tem uma coisa que eu tô usando nesse podcast, amigo. Aí sim, meu amigo. Aí sim. Jovem Júnior, estou aqui, eu e meu amigo Matheus Fernandes, para mais um Dom Pod, o podcast católico da vida ordinária. Exato. E eu gosto sempre de lembrar, se você é um ordinário, converta-se. É o teu momento, a oportunidade. Faz nesse teu nome. processo, aproveita para deixar aí teu comentário, tua curtida, se inscreve no canal, que eu sei que você que tá olhando para mim agora talvez não é inscrito ainda. Então, aproveita esse momento para te inscrever nesse canal e manda esse episódio no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da paróquia. Faz um grupo com um total de quantas pessoas, Matheus? 1024 pessoas. Cabe 1024 pessoas num grupo. Eu não sei se tu vai ter paciência pra fazer um grupo desse tanto de gente, mas se tu tiver, faz, manda no grupo e diz, meu Deus, tão jovem, sai. Exato. As pessoas são curiosas e elas vão ver por curiosidade, então é uma oportunidade, não, Matheus? Exatamente. Usar aí com toda desse, certeza. né? É isso. Sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Célio Luiz, salva de palmas! Aí sim, Muito rapaz. bem-vindo, Célio. Cara, eu Bem-vindo, esperei Célio. tanto pra esse episódio. Obrigado por aceitar o convite. Caramba, que legal recebê-lo aqui. É um prazer estar com vocês. Faz tempo que a gente quer trazer, né? Já tava ali, ó, pensando, mapeando, tem um tempinho. Eu vou querer só o meu telefone, meu mozão, pra... Telefone. Quem é o ser humano que O usa... ser humano... Não, eu falo Chama telefone celular de tranquilamente, telefone. porque eu preciso... Eu sou do tempo do telefone. Olha aí, ó, tá vendo? Muito obrigado por representar a classe das pessoas que falam telefone. É exatamente. O Célio é casado, terapeuta ocupacional, faz parte do SCC lá na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e também é coordenador geral e cofundador da Fazenda da Paz, né? Sim. Além de muitas outras coisas. Tem mais uns pouquinhos. Muitas outras coisas. Sério, como a gente falava antes de começar, né? A gente sempre gosta de começar o Dom Pod tentando conhecer um pouco de como o convidado enxerga a própria história com Deus, né? Do que ele lembra, o que foi marcante ali. Como é que começa? Quais são as primeiras memórias do Célio com Deus? Eu nasci numa família católica. Minha mãe, ela foi 50 anos presidente do Apostolado da Oração. Caramba, olha só. Eu participei da Cruzada Eucarística. Eu fui coroinha. Meu padrinho e tio, irmão da minha mãe, era padre. Então eu nasci no seio da igreja, né? Ajudamos minha mãe construiu uma paróquia donada, construiu um bairro Jardim América, tem até o livro que ela escreveu. Que bacana. E eu nasci numa família católica, eu nasci naquilo que a gente pensa que é tudo certo, né? Sim, Foi aqui mesmo pensa em que é Teresina? Não, Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte. Sou mineiro, como queijo e tomo café. Aí sim, sem açúcar, inclusive, é verdade. A esposa agora tá, meu Deus, ele tá tomando café. Calma. Que eu Sem não, açúcar, eu tomo- sem água, tá tudo tranquilo. Sabe que eu não ponho açúcar na boca, não. E o café, eu tomo café desde sempre sem açúcar. Né? Não é porque hoje eu sou diabético, eu tomo, não. Então eu nasci conhecendo Deus, né? Eu acredito que nossos filhos, né, os pais têm a obrigação de repassar aquilo que é de bom. E o que é de bom na família é a presença de Deus. Isso foi muito marcante na minha vida, né? Até os 11 anos de idade. Aí eu chutei o balde. Aí Deus não é Deus, aí comecei a usar droga, comecei a fazer coisas erradas, comecei a ter uma vida que me levou para a criminalidade, eu sou o caçula de uma família que nunca tive problema. É lógico que ia lá, era um menino bem atentadinho, na hora da missa, eu levava uns negocinhos e jogava nos meninos, fazia os meninos chorar. Então, assim, aí eu fiz minha primeira comunhão numa favela, porque lá na igreja, na paróquia, a catecista me expulsou. Nossa! Não queria nem ver, não, aquele ali não dá certo. Não, aí, não, filha, mas é filho do Dom Talicinha. Não dá certo, não dá. Aí nós tínhamos uma igreja que fazia parte, né? Parte da paróquia lá, e era um caminho que a gente, na minha casa, tinha futebol. O time do bairro era na minha casa da minha mãe. Então ela
dominava os jovens, era uma coisa maravilhosa. E a gente passava na porta dessa igreja. E um dia eu passei lá, a catequista, sério, era uma senhora que me conhecia, fazia parte do apostolado, e me mostrou. Eu não sei se tinha o dedo da minha mãe, não sei o que foi, me mostrou que naquela hora estava cheio de meninos, né? Pobres, negros, ali participando do catequismo. Você não quer vir para cá, não, sério? Aí minha mãe deixou, me levava, eu fui para lá. Lá eu fiz a minha primeira comunhão. Eu fiz até a leitura que nós lemos agora no Encontro de Casais, foi a que vestiu o terno, né? A primeira comunhão, que vestiu o terno. Sim, cara. Quando eu vi, morreu uma pessoa, no dia da minha comunhão, morreu uma pessoa vizinha nossa. Caramba. O terninho prontinho lá para a comunhão. E lá a terra é vermelha. Eu fui na minha casa, era um quintal muito grande, eu lá brincando na terra vermelha. Eu cheguei e vesti. Do jeito que tava, botou só você. E a marca dos botões da mão tudo assim. Minha mãe chegou, estava pronta, falei, agora, vamos embora, foi desse jeito. Então, assim, as minhas experiências com Deus, desde pequeno, ela foi marcante para mim. Então, depois eu abandonei tudo, abandonei família. No caso, isso da primeira Eucaristia foi antes dos 11. Foi, eu tinha uns 7, 9 anos. Na idade. Ali, pronto. É. Aí depois dos 11 você fala que começou essa vida já mais desregrada, né? O que te levou? Mais desregrada, não. Totalmente desregrada. Esculhambou dali pra frente. Isso, minha palavra é essa. A palavra é essa. E aí, essa virada de chave, né? Porque assim, vem de uma família que tinha uma relação ali. E ninguém envolvimento com nada errado. Nenhum envolvimento. Não. Aí me gera essa curiosidade, né? Tipo, o que leva? É amizades? Onde foi que... Você falou a palavra certa, curiosidade. Quando vocês passaram por tudo na vida, porque quando a gente sai de perto da família, vai para a escola, vai para o ginásio, a gente começa a ter interesses diferentes do que a gente tinha de dentro de casa. Sim. Né? E conforme você é, eu sou hiperativo, eu sou sempre de ter o toque. E nessa época era uma varada, curava. Curava. Sim, era um diagnóstico para qualquer. Curava. Em casa tinha a vara de marmelo e a saia, eu esqueci o nome dela, de varrer o chão. Aquele cipózinho. Cipózinho, né? E sarava, e eu nunca tive ódio da minha mãe. Meu pai nunca me bateu, mas minha mãe de vez em quando dava. De vez em quando esquentava. Então, assim, aí eu, num bairro que a gente construiu, que meu pai construiu, minha mãe, o tio Dodô, tinha pessoas que moravam no Rio de Janeiro, já eram envolvidas na criminalidade e moravam lá, na Cidadão, ali. Quando você vai para um lugar que ninguém te conhece, é aquilo que as pessoas veem ali. Você mostra, que você mostrar para ela. Então, na porta da minha casa tinha um campo de futebol grande, e a gente, de tarde, a gente ia jogar bola lá com a minha família, e eles estavam lá. Sempre ia para um cantinho lá e depois vinha, jogavam bola, meu amigo, você não acredita. Eu sempre fui ruim de bola, mas joguei no gol bem. Me identifiquei muito agora. Aí um dia, fui lá a cabaninha que fizeram uma moita lá no meio do mato. Era mato, tinha mato, né? Era quase no centro da cidade, mas pensa isso, 50 e poucos anos atrás. Qualquer centro nessa época. Era assim, então... E lá eu encontrei usando droga. E eles usavam uma droga injetável. Caramba. Eu falei, eu quero. Ouviu ali, eu né? Eu quero. Não, o que é isso? Não é nada não. Aí me deram um cara lapada. Aí no outro dia eu voltei. E quero me dar, meu amigo. Foi a melhor coisa do mundo que aconteceu na minha vida. Joguei futebol até cansar. Né? Caramba. E aí no outro dia eu quis, e aí fui me envolvendo com eles, com pessoas bem mais velhas. Eu tinha um negócio, sempre eu envolvi com pessoas mais velhas, quando era novo. E aí fui caminhando. Comecei no meio de pessoas que já eram o dono do tráfico no Rio de Janeiro, né? A gente já que tinha envolvimento da criminalidade pesada. Então eu comecei nesse meio e vi. E depois fui para a rua, fiquei na rua.
Aí me tornei traficante pesado. Eu vendia 4.000 quilos de maconha por mês. Uau! Comecei uma curiosidade, envolvi na criminalidade, né? Foi entrando. Foi sem nem perceber. entrando, até Deus me puxar de lá. Né? Depois que meu irmão morreu, minha mãe falou comigo assim, quem sabe é Deus chamando você para dar continuidade na vida do seu irmão. Meu irmão tinha problema mental, tinha todas as doenças que podia dar na criança, deu de uma vez. Então, mas a criação que ele teve na minha família, ele não ficou para trás. Trabalhava, era respeitado, era uma pessoa, só não aprendeu a ler, não aprendeu algumas coisas, né? E mataram ele. Aí minha mãe colocou isso na minha cabeça no dia 2 de março de 1984. E no dia 18 de março de 1984, eu entrei numa comunidade terapêutica. Entrei porque não tinha como eu ficar vivo aqui fora. Matava gente. Caramba. Então era ou entrar lá ou não estar aqui falando com você. E lá, uma rotina. Cheguei lá, eu sempre cumpri regras, eu sempre cumpri normas mesmo, porque eu comandava pessoas, as pessoas não podiam me roubar, se roubasse era o cão. Então, assim, eu fiz as maiores crueldades que um homem pode fazer na vida. Tem o livre-arbítrio, não tem? Sim. Eu encaro isso como o livre-arbítrio. E eu fui para uma comunidade terapêutica. Fui lá para me esconder, dar um tempo. Minhas coisas estavam lá fora funcionando. Eu não parei porque eu estava na sarjeta, não parei porque eu estava pobre, não parei porque eu estava sem noção da vida, tinha mais noção da vida ainda do que eu queria. Eu sabia que não chegava aos 26 vivo. Sim. Pelo meu estilo de vida, eu sabia que não chegava vivo. Então, de certa forma, só te cortando rapidinho. O desejo ali, o interesse por buscar essa ajuda, né? Podemos dizer assim. Nenhum. Não foi... Nenhum. Que vou lá porque eu quero mudar de vida, vou lá porque eu vou encontrar Deus. Deus era minha arma que eu carregava, Deus era o dinheiro que eu tinha, Deus era eu. O que te levou a ir lá, né? Na comunidade terapêutica? Porque eu não ia viver mais. Então, na verdade, foi o receio, né? Aqui eu... Não. Porque eu representava dinheiro. Sim. E as pessoas que tomam... Não sei se hoje acontece, mas eu tinha comandante de polícia, eu tinha gente do exército, eu tinha gente da justiça, eu tinha gente que tomava conta de mim, que não deixava me prender, porque eu representava recursos, né? Não sei se hoje isso acontece, mas eu parei, tem 42 anos, dia 18 de março agora, fez 41 anos que eu encontrei Deus na minha vida. Então, eu fui para lá porque era um negócio que tinha que continuar. Sim. E eu representava esse negócio, né? Então, eu fui para lá, e lá era uma comunidade terapêutica, hoje chama Fazenda... Renascer do Billy. Renascer, e era Fazenda do Senhor Jesus, do Padre Haroldo, um grande homem na minha vida. E a gente lá tinha rotina, igual na cadeia tem rotina, igual no seu trabalho tem rotina, igual no dia de... E eu sempre gostei de não ser visível. Sim. Se você não quer ser visível, faz as normas. Vamos chamar a atenção. Você pode ser a pessoa pior. Se você fizer, você não chama a atenção de ninguém. E eu tinha 100 homens e 50 mulheres. Quando eu cheguei lá, no dia que eu cheguei lá, eu estava contando bolinha. Sim. Encostou todo mundo na parede, todo mundo sabia que era o Celinho Caixão, que era eu. Então me colocaram numa cocheira, numa casinha que tinha perto da cocheira, porque eles não tinham confiança da minha pessoa. Se eu ficasse nervoso, se eu fizesse isso, eu poderia fazer uma coisa com alguém, né? Então, eu fui lá e dali todo dia, meus amigos, era 6 vacas, um filhote de touro, um touro, 2 éguas e um jumento, que foi meu desafio de montar nele.
não sabia onde é que era nada, e eu tinha a obrigação de tirar leite, nem sabia se tirava pelo rabo ou pelo chifre. Né? Não tinha nada a ver com isso. E na rotina, eu sempre, Deus, graças a Deus, Deus me deu uma boa inteligência de aprender rápido as coisas. E eu aprendi e fui levando na minha vida tranquilo, né? Aí apareceu isso aqui, né, meu Deus. Abri a Bíblia, era mesmo, na minha época, era revista pornográfica, era Playboy. Sim. E aparecia as mulheres de biquíni, não era pelada, não. Era só um pedacinho. Não, parecia um pedacinho, não era só... Né? Era a revista da época que era então, abrir a Bíblia para mim era a mesma coisa de estar abrindo a Playboy. Caramba. Não entrava nada. Todo dia de manhã nós tínhamos o exercício da palavra, de ouvir a palavra e de trabalhar a espiritualidade. Eu estava lá, ué. Água mole, pedra dura, né? Tanto bate, até que fura. E é lógico que na hora eu lembrava algumas coisas que eu participei lá na cruzada, que eu participei com a minha mãe. E as coisas vêm na nossa cabeça lembrando. Uhum. Mas não era o que eu queria. Eu estava lá, não. Eu estava lá para retomar meu negócio e continuar minha vida. E com 6 meses que eu estava lá, eu já tinha pego confiança de todo mundo, né? Quem guardava o carro, quem guardava o trator, quem guardava lá em cima, que é uma serra, né? Uhum. Era eu. Então, eu todo dia eu sabia os carros que iam sair primeiro e punha lá. E um rapaz chamado Zureta, ele tinha um coordenador chamado Alceu, ele era apaixonado com os animais. Aí o Zureta foi lá e inventou que eu estava maltratando a égua, que era o xodó desse coordenador. Eles me tiraram de lá. Caramba. Na hora. Foi a primeira vez que eu senti que eu tinha gostado de alguma coisa. Caramba. Porque a vida que eu levava, essa palavra amor, não existe. Eu senti que gostava de alguma coisa, não existia na minha vida. Né? Pelo o que foi acontecendo. Toda a rotina vai gravando. E aí eu vi, cara, me tiraram daqui. Não, o cara inventou. E era mentira o cara. Quem queria o lugar. Porque quem andava nos animais, melhores animais mais bonitos que tinha era eu. Quem tinha a regalia depois que eu fui conquistando das pessoas respeitar, de tirar o leite. Aí tinha um dia da semana que eu era na frente de todo mundo, que eu ia tirar o leite com chocolate, às vezes eu tinha e dava. Então, assim, comecei. Essa pessoa inventou a mentira. Um dia antes, o Padre Haroldo chegou da Itália. Lembra que teve um papa que morreu rápido? Foi antes de São João Paulo II, né? Foi... Não. Paulo II? Não, São Paulo II não. São João Paulo II é 23. Antes dele foi Paulo VI e antes dele foi 20, não sei o que, João 23. Primeiro, Paulo I. Eu acho que foi. João Paulo I. Não lembrar. Mas você não era nascido? Não era nem vivo, nem pensava. Não era nascido. Desde dia eu não vi. Eu não tava assistindo o jornal nesse dia aí. O Padre Haroldo ficava, sempre que estava lá, ficava 15 dias lá, 15 dias em Campinas. Aí fala, velho, você tem que confessar, chamava de Barbosa, era americano com sotaque, chamava meu nome atrapalhado. Você tem que confessar e vamos conversar. Eu falei, não, falar o quê? Precisa me entregar para a polícia? E ele sempre perto de mim. E um dia ele trouxe um texto e me deu. Olha, o Papa, que eu fui lá na posse, o Papa mandou isso aqui, deu para me trazer para os nossos acolhidos, e eu trouxe isso aqui para você. Padre, para que eu vou contar essas bolinhas? Você me conhece. Eu não estou aqui para contar bolinha, estou aqui para dar um tempo da minha vida. Mas me dá já que você trouxe. Na época eu usava, no tempo do Fittipaldi, a gente usava um macacão de corrida. Sim, caramba. Eu tinha um macacão branco, macacão, acho que é da Maquerá, não sei de onde é que era. E usava um macacão, pus uma tese aqui. Mas nesse dia eu planejei, porque tinha acontecido isso. Aí tudo que eu planejei na vida pro mal, eu fiz. Tudo que eu planejei na vida do mal, eu fiz.
Você já viu falar daquele um ferrinho que a gente enfia no saco, tira o grão e no rasga o saco? Sim. Então preparei uma coisa daquela. Fui pro quarto que eles me colocaram. Fui lá, pus a Kombi na frente, né? Com a Kombi que amanhecia com o tanque cheio, porque ia para Belo Horizonte, era de Pedro Leopoldo para Belo Horizonte. Pus ela de lá, eu descia mais ou menos 1 quilômetro até na porteira sem ligar. Planejei tudo. Aí eu vou dormir. Aí todo mundo, não, peraí, eu vou ficar aqui lendo aqui. Eu peguei ali a Bíblia, o maior desdobro da vida. Aí um amigo meu que estava lá no quarto, não, eu te presto um negocinho que Pra iluminar. iluminar. Aí eu tô lendo, passa o tempo, eu levanto, vou no banheiro, volto, aí olho debaixo do colchão, tá o ferro lá, olho a porta do carro, tá tudo tranquilo e volto pra dentro. Aí eu sento na cadeira, o macacão tava de pendurar. Tava errado, que não podia de pendurar nada na cama. Então tava pendurado na cama assim, e tinha no bolso uma bolinha. Um volume. Aí eu só lembro que eu peguei. Eu acordava todo dia 3 horas da manhã, porque 5 horas da manhã o leite tinha que estar na cozinha para 6h30 dar o café da manhã. Então ninguém me acordava. Eu já acordava, porque eu durmo pouco. Eu durmo normal meu é dormir 5 horas. Eu durmo E aí acorda descansado. Não, tranquilo, maravilha. Aí só lembro que eu acordei 6 horas da manhã com a sirene. Sirene alta, assustado. Aí acordei, um ferro uma arma dentro que onde o coordenador de manhã passava olhando as coisas. E como é que eu vou explicar isso? Vai daqui, vai dali, arrumei um jeito. Aí na que eu abro a porta, o rapaz que eu ia matar, ele estava sentado na porta esperando acordar. Caramba. Ele levantou, me deu um abraço, falou, vamos ali que eu menti, cara. Vamos ali, eu vou falar com o senhor, eu menti. Eu fui lá, eu voltei. Aí fui para a capela. No primeiro dia da minha vida que eu compreendi a leitura da manhã da Bíblia. Efésios 6, a armadura do cristão. Foi o primeiro dia, e desse dia em diante, eu passei a aprender. O Frei Edson Fradão, na época, estava lá, um dos fundadores da Renovação Carismática. Sim. Então eu tive algumas... Aí o Frei Edson Fradão estava lá, e ele sempre conversava comigo, porque eles sabiam o que eu era e o que eu representava de destruição. E era a oportunidade de pegar o cão pela perna e tirar. Eu era um soldado armado do mal. Caramba. Então, tá. Aí o Frei Edson Fradão conversando comigo, eu falei, Frei, vem cá. Eu vi lá na leitura, assim assado, se eu procurar me iluminar e me proteger, mais ou menos eu compreendi mais ou menos isso na leitura. E se eu tiver fortalecido e que Deus me ajuda, eu lembro palavra por palavra. Célio, bem-vindo. Foi bem-vindo o quê, rapaz? Aí depois eu fiquei 1 ano e 6 meses morando com eles lá em São Paulo, né, para me aprofundar na palavra do Senhor. E daí já, vontade tua, tu já quis aquilo dessa... Não, demorou uns dias ainda. Demorou uns dias ainda. Aí eu passei a pegar a Bíblia e ler. A hora que tinha a leitura, eu passava a compreender. E depois eu aprendi com o Frei Edson Fradão que viver é melhor do que pregar. Caramba, olha só. Então, não foi assim, eu parei aqui, aí deixei, quando terminou, deixei tudo que tinha, né, no mal, porque não coincidia o que eu aprendi, que eu aprendi não, a pedra que foi retirada, que é a pedra de Lázaro, né, que a pedra que foi retirada da minha vida, né, que tinha lá a pessoa que eu nasci, que eu era, que eu fui doutrinado pela minha família, que eu aprendi a conhecer Deus, que eu comunguei, que eu vi, que eu tive essa vivência. Só que tem que a pedra foi lá, o sepulcro caiado estava lá. Caramba! Aí o que eu entendo é que essa pedra de Lázaro foi tirada da minha vida. Agora eu enfrentei problemas, né? Eu enfrentei muitos problemas para chegar na que eu estou aqui, né? E tive muitos processos, tinha muita coisa errada. E larguei tudo que tinha. Aí o Frei Edson Fradão me chamou, que queria que eu fosse ser padre. Eu falei,
preocupada, eu gosto de mulher. Não vai dar certo. Já pensou o padre gostando de Eu já mulher? conheço a minha vocação, falei, calma, tá tudo tranquilo. Mas foi um diferencial na minha vida. Eu me aprofundei muito no conhecimento da convivência com Cristo. Caramba. De viver, porque não é amém, aleluia, Jesus te sarou. Isso é mentira. Isso aí é papagaiado. Tem que ser encarnado. Tem que ser na força, tem que ser moldado. E isso aí tem que ser o molde correto da sua vida, né? Eu encontrei essa maneira correta, eu acho correta para mim, não para vocês, mas para mim, Sim. né? De enxergar que não adianta eu pegar a palavra do Senhor, porque qualquer um pode pegar a palavra e ler, o Espírito Santo te envolve, você fala cada coisa que nem você acredita depois. Uhum. Né? Você já sentiu isso? Sim. Com certeza. Né? Sim. Entendeu? Você fala, Exatamente. eu falei isso. Né? E não estava na sua cabeça depois da leitura. Então a palavra era tão forte. Você pode ler um versículo agora, interpretar ele, e amanhã é outro. Mas é o mesmo É versículo. o mesmo versículo. É outro. Então a É coisa sempre novo, né? é sempre novo, sempre mudando. Então, assim, e lá eu aprendi que viver o Evangelho é o melhor do caminho para viver com Cristo. Porque eu vou falar, sai da boca. Então, as ações do dia a dia, muita gente fala, não, você não tem jeito, é só você querer fazer, né? Só você cumprir, né? Cumprir e aprender a servir. Então, isso tudo... E aí eu voltei para Belo Horizonte, o amor da minha família me salvou. Uau. Né? A minha família, a polícia acordava de manhã cedo, nem estava lá. Minha mãe falava assim, quando vocês encontrar o Célio, fala para ele que ele tem mãe. Tá, pelo menos passa de vez em quando. Fala para ele que ele tem mãe e tal. Mas eu sempre... A minha introdução na criminalidade foi tão grande que até hoje nunca picharam o muro da casa da minha mãe. Os vizinhos é tudo pichado. Eu sou doido para um dia chegar lá e tá pichado, esquecendo de mim. Né? Então essa vida, agora, são 14 anos, e não muda num dia, nem 2, nem 3. 14 anos, o Deus sou eu. Sim. Uma pessoa com 19 anos, com muito dinheiro, e as pessoas tendo pavor de você, se vai viver ou não. As pessoas faziam questão de chegar perto. Porque eu não vivia no meio da favela, no meio da pobreza. Eu vivia no meio dos ricos. E comandava os morros. Era muito poder, né? Entendeu? Então, para uma criança... Então, assim... Deus me deu a oportunidade de ter essas experiências para hoje a gente saber administrar a obra dele. Sim. Porque a obra corrompe também. Sim. Exato. Por que a obra corrompe? Porque ela trabalha recurso, ela trabalha as pessoas te elogiando, as pessoas isso, de aquilo. Se você não tiver um controle na sua vida, a arrogância, começa a inchar o ego. O ego vai estar lá em cima, entendeu? Então ela me deu essa oportunidade. Porque é o seguinte, você conhece uma mãe sofrida que o filho está nas drogas ou no álcool? Conheci. Conheceu? E já pensou você fazer uma coisa que salva o marido ou o filho dessa pessoa? Você já viu a gratidão que ela vai ter por você? Então, se você não tiver a sabedoria e a consciência, você vai explorar essa família. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, a palavra, ela nos ensina a servir. Não é ser o primeiro, é servir. Então, essa mudança todinha levou um tempo para me compreender isso. Para me compreender que Deus me deu um cavalo selado para me montar nele. Caramba. E fazer igual o Paulo e ir para frente. E realmente é uma experiência bem de São Paulo, né? Dá para usar bem o Frei Edson Fradão me chamava de Saulo. Olha só, profetizou. Aí eu vim para aqui, eu comecei a trabalhar. O padre Oswaldo, eu xingo ele todo dia. Infelizmente morreu agora. Em 86, 87, mais ou menos,
tudo que eu pus a mão, a coisa funciona. Funcionava pro mal, depois começou. Aí eu comecei a trabalhar, aí montei uma fábrica de couro, comecei a trabalhar, a ganhar e tudo. Aí o padre Oswaldo chegou um dia lá. Sério, o cara falou, padre, eu não tenho dinheiro. Eu tinha. Padre, eu não tenho dinheiro. Não quero seu dinheiro, não preciso. Você sabe que eu não preciso do seu dinheiro. O que é, padre? Eu quero ajudar os dependentes químicos. Queria que você fosse uma vez na semana lá conversar com eles. E essa semana virou um dia, virou uma semana, um dia virou um mês, um dia, aí o meu trabalho eu deixei, entrei para a comunidade. Do mesmo jeito que foi lá com a Bíblia de pouquinho em pouquinho. Foi lá. Aí entrei no Recanto, chama Recanto de Caná, lá em Minas Gerais. O escritório se você está em Minas Gerais, o escritório é na Henrique Gorsec, lá Salva Vida. Né? Chama-se Recanto de Caná. E aí eu fui trabalhar em São Paulo com o Padre Silvio. O Padre Silvio era um padre que fazia na Band a Miss Brasil. Ele era responsável pela Miss Brasil. Aí tive o Tuporanga no trabalho. E o irmão da minha esposa, da Eneida, chama de Dona Eneida, ele se cuidou lá. E ele me chamou para vir aqui para conhecer o Delta do Parnaíba. Visita, né? Eu sou louco com natureza. Sim. Aí eu vim. E chegando aqui, eu conheci a irmã dele. Não, vi a irmã dele lá em só ele com um olhão assim, né? A irmã bonita. Coraçãozinho. Eu brinquei com ele, rapaz. O primeiro contato com a nossa terra aqui foi a partir dessa visita. Né? Ainda não tinha vindo por aqui? Não, nem Piauí, nunca vi falar desse negócio. Piauí, eu nunca. Acho que já veio no interesse da irmã. Não foi muito, não. Mais ou menos. Verdade, Delta. Delta. Vou colocar pro Delta. E eu cheguei aqui, quando eu cheguei lá, encontrei com ela, aí ela logo pegou do meu dedinho, aí fomos por conta da renovação carismática que tinha lá na igreja da São Benedito. Sim. Né? Acho que era terça-feira, o negócio assim, a gente ia lá, começamos a ler a Bíblia junto, e com 20 dias, ela pegou essa aliança aqui, foi lá na loja Rubi, acho que ainda tem essa loja ainda. Sim, né? sim. Lá na loja, comprou uma aliança. Pôs no meu dedo e falou assim, animal bom é ferrado. Que é isso? Já foi logo botando a gata, né? E aí nasceu meu casamento com ela e a Fazenda da Paz. Que beleza, cara. Porque aí eu conheci numa reunião lá com Regina Souza, Flora Isabel, e a família da minha esposa, a família dela era envolvida com a política, eles que ajudaram a fundar o PT, e lá em União era o PFL, tudo da mesma família, tudo junto, a cada um para um lado. E aí me apresentaram a Nancy Raulino, que é do Cursilho da Cristandade, e tinha uma reunião com Dom Miguel e Dom Pedro toda quarta-feira em leigos da Arquidiocese, porque em 94, na campanha dos excluídos, o Padre Pedro tinha a vontade de ajudar os dependentes químicos que tinha lá na Vila do Facão, que era na Vila da Paz, ele chamava era a invasão da Vila do Facão. Sim. E ele tinha muito bêbado, muita gente drogada. Ele foi morar no meio da verdadeira favela de Terezinha. Trincheira mesmo. Ele foi para Trincheira. E eles se reuniram, o Padre Pedro foi com alguns lugares, mas não tinha o que fazer. E eu ainda estava na intenção de levar a Dona Eneida embora no fim das férias. Levaram. Aí fomos para lá e cheguei lá, conheci o padre, parecia que a gente já se conhecia há milhares de anos. Foi o primeiro contato com ele. O primeiro contato foi lá na escola da Nossa Senhora da Paz, lá na Fundação Nossa Senhora da Paz, aí numa escada assim. Aí eu falei, olha, me falaram, o padre Toninho Batista falou que o senhor está fazendo uma ação para ajudar dependente químico. Aí eu falei, olha, tem gente reunida. É porque estava acostumado, um bocado de gente lá tentando pegar dinheiro dele, dar um calote nele. Tem pessoas que se reúnem. Aí falou o nome, foi da Bobote.
e que é da renovação. Aham. Mas nesse almoço lá, esse pessoal que me apresentou, que me levou lá, porque essa conversa com o padre Haroldo do padre Pedro foi antes de conversar no almoço lá na casa da Eneida, com a Regina Souza, que foi governadora. Sim. A Flora Isabel, que hoje Eu nem sei se ela ainda tá na política. Acho que ela está no conselho aí. Uhum. E me levaram até lá na casa do... Não, é na quarta-feira do Dom Miguel, me levaram até lá. Aí é onde eu conheci o Dom Miguel e conheci o Padre Pedro. Aí nós sentamos, conversamos, ficamos muito tempo conversando. Dom Miguel, onde é que você veio aí? Dom Miguel, mala todo, já no outro dia ligou para todo mundo para saber quem que eu era. Porque eu contei a minha vida. Eu nunca escondi o que eu fui. Deus constrói a obra nova. É isso. Então você tem que saber o tijolo que foi feito, de onde está o barro. E o testemunho ajuda também. Aí fui para lá. E aí eu sabia, já tinha todo o projeto de como montar uma comunidade, de como fazer, de como cuidar, como construir o plano terapêutico, como construir as documentações e tudo. E juntou a fome. O Padre Pedro tinha o recurso que vinha, inclusive os amigos do Padre Pedro estão aqui, os italianos estão aqui. Dia 18 ficaram lá em casa. Eles vêm todo ano saber olhar as obras que eles ainda continuam. O Padre Pedro deixou a obra funcionando. Funcionando, né? Cara, até hoje. Que coisa boa. Então, que coisa boa. Tem os amigos do Padre Pedro lá. O Padre Pedro nasceu fora da época. Nossa. Ele tinha que estar nascido agora para ser padre. Lá, esse homem era fabuloso. Aí nasceu a Fazenda da Paz. Eu fui para dentro. Nós começamos. Aí o Padre Toninho arrumou uma casa para me morar ali na Vila Operária, na casa de Maria. Sim. Lá no fundo tinha uma casa. Aí abriu a Casa da Paz. E na Casa da Paz, quando foi ver, tinha 12 morando comigo. Caramba! Só cabia eu. Roxão e tudo. Aí o Dr. Carlos Araújo, um dos fundadores do Aurélio Lídia Abreu e o Meduna, um psiquiatra também, que era fora da curva. E ele tinha um sítio onde é aqui... Não tem a New Lane? A New Lane era uma lagoa que a gente pescava, era dele. E do lado de cá tem um sítio que hoje é um negócio de ginástica, na esquina ali, né? E nós fomos para lá. Ele não emprestava o sítio nem... Chama meus irmãos, meus filhos, acho que meus filhos. Não emprestava nem para os filhos dele, nem para a mulher dele, ele deixava entrar, ficar lá. Era ele. E eu fui lá, ele me encontrou depois da reunião do AA. Chegou um homem lá, um velho, parou um carro na porta, Belina, parou na porta assim. A hora que abriu a porta, me chamou, tinha um 38, todo tamanho. Do lado da caixa de máquina. Quero falar com você lá no AA, e me levou de noite lá. Eu não entrava no carro, não. Você entrou. Não nada. Eu fui lá à noite, aí que você passou a ponta da primavera, tem um negócio de pedra ali, aí entrou no meio do mato mais escuro do mundo. Em uma casa escura, falei, você vai vir aqui com os seus meninos, você não vai ficar naquela casinha. Aí eu fui pra lá. Aí um ano e 3 meses eu fiz lá. Aí eu comecei, aí o Padre Pedro adoeceu, toda hora eu falo, o Padre Pedro adoeceu. Ele foi para a Itália e adoeceu. Eu fiquei 6 meses só. Até então vocês dois estavam ali. Tudo diária. Não, ele tinha um dinheiro para construir. E eu sabia, a gente ia fazer junto tudo. Uhum. Aí ele adoeceu. Aí ficamos lá, vai daqui, vai dali, passamos dificuldade. Não sei se alguém do Ibama vai ouvir, mas a gente comia arroz e camaleão. E as branquinhas que a gente punha na garrafa, punha farinha dentro da garrafa ali no ripoti, e ia lá de tarde e tirava. Então, assim... Então, era uma vida missionária mesmo, né? Ali, sim. Dedicada à missão. Sim. Aí um dia chegou um rapaz que trabalhava com ele, me levaram lá em Timum, onde é que tem lá uma propriedade muito grande, e que ele ia construir aqui. Aí eu fui com a Toninha, com o Sebastião, rodamos assim, eu achei uma casinha de taipa lá na beirada do riacho.
amanhã eu venho pra cá. Me chamaram de louco, de tudo. Aí nós fomos 24 homens pra lá. 12 moravam numa casinha de taipa e 12 debaixo dos pés de caju. Aí na outra semana, os outros iam pra lá, a gente ia trocando. E quando chovia, ficava todo mundo em pé na casa. Caramba! E o Padre Pedro construiu, em 1 ano e 3 meses, a obra que nós temos, isso há 28 anos atrás. A obra que nós temos, ninguém tinha no Brasil. No lugar mais pobre, foi construído para os dependentes químicos. A própria igreja, na época, não tinha que gastar isso para fazer um encontro, para fazer isso ou aquilo. Ele falou, não, eu quero ajudar os mais pobres. Caramba! E eu, ele, o Zé Maria Anastácio, Dona Ineida, que é minha esposa, e mais tinha mais um outro. É difícil de esquecer o nome. Mas. Isso é muita gente. Nós vamos ajudar as pessoas sem cobrar nada de ninguém. Decidiram ali, todo mundo comprou ele. E até hoje nós fazemos a mesma coisa. Você dá 5 refeições, moradia, transporte, tudo sem as famílias contribuir. Caramba, isso é gigantesco, cara. Isso então, gigantesco. Assim, eu sempre fui muito curioso, né? Porque assim, eu, de certa forma, a minha família praticamente cresceu ali dentro dos 3 andares, né? Uhum. Da Vila da Paz ali. E grande parte teve uma relação muito, muito boa e muito forte com o Padre Pedro, né? Sim. E aí você falando aí desse início, dessa relação ali com o Padre Pedro nessa construção. E o Padre Igor, inclusive, usou essa expressão aqui, né? Ele esteve aqui com a gente também. E Outro disse, meu filho. O Padre Igor falava sobre... Tem uma história linda dele. Que disse que o Padre Pedro tinha a doença do tijolo. Não podia ver nada que queria construir. Sim. E, do nada, entre muitas aspas, né? Ele construiu o que construiu, né? Ele não construía a obra, ele construía a vida. Exato. Como era essa experiência ali, né? Disso de onde vinha, como que era isso da rotina, até mesmo de oração de vocês para que tudo isso acontecesse? Tem alguma experiência ali que marcou para ti? Disso, do surgir muitas coisas, às vezes ali do nada, a providência acontecia. Você falou a palavra, a providência. Ele escrevia 10 mil cartas na mão e mandava pro mundo afora. Ele saía, mandava... Ele escrevia 10 mil cartas. Caramba. Muitas vezes eu punha no correio para ele, 10 mil cartas ele escrevia no punho, direcionada a você, não a ele. A dele ele escrevia direcionada para ele. Caramba. Não era um copia e cola, era direcionado. E essas famílias passaram a ajudar ele nas obras, desde a Bolívia até aqui. Caramba. Os olhos do Padre Pedro para a Fazenda da Paz dava inveja para muita gente, tinha muito amor porque ele salvava a vida, né? Ele via as pessoas chegavam mortas. Toda quarta-feira era o dia dele lá. O que for, onde é que for, mas quarta-feira ele estava lá. Até nos últimos dias que ele ficou doente. Então ele teve o carisma de construir parede, mas para servir a sua vida. Não para ser um castelo. E tudo ele fez de melhor. Ele nunca fez nada mais ou menos, ou um puxadinho, ou um arrumado. Se não ficar direito, ele derrubava e construía de novo. Caramba. Eu vinha derrubando até ficar. Porque aqui, olha, fazia filas e dormia gente para estudar na escola. Sim, lembro disso. Tinha fila descendo a rua ali da escola até lá embaixo, dava a volta assim, ó. Chegava até na Rua da Corrente, que ele tomou a rua. Sim, a Rua das Correntes. Tomou a rua. Botou corrente, sim. A rua era da escola. Acabou. Rua das Correntes. Rua das Correntes, acabou. Foram lá, não, a rua é minha. Aqui a escola aqui, vocês não podem passar carro aqui, acabou, proibiu. Hoje é murada e tudo. Então, assim, ele acreditou na providência de Deus e ele acreditou. Eu achava que eu sabia tudo. Passei por isso aqui, aprendi a conviver com Deus. Também tive a soberba. E comecei a ajudar pessoas, e comecei a ser elogiado, eu achava, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu era
o bambambam, né, da história. O próprio Paulo, né? Quem é Paulo? Quem é sério? O Paulo que queria ser eu, Quem rapaz. é esse Paulo? Nunca vi falar desse Paulo. Eu que ensinei pra ele, né, pai? Então, assim, e com ele eu aprendi a viver mesmo e a servir. Um homem que tinha tudo, que podia ter mansão para morar, que podia ter... Morava numa casinha de taipa, igual os seus do lado. Um homem que construiu isso tudo, né? Depois eu vou mandar a imagem que tem aqui de uma das nossas casas. Um homem que construiu isso tudo. É só você ver aqui na região dos 3 andares. Sim. Olha o que ele construiu ali tudo. Maternidade, hospital, igreja. Caramba, Nada foi pequeno. Nada foi para a época. Tudo de uma obra para frente. Não foi nada para a época. Nada, todo mundo achava um absurdo que ele fazia, os elefantes brancos. Não é. E ele acreditava na providência de Deus. E ele rezava muito. E nós temos que ter esse exemplo de rezar muito, de buscar a Deus toda hora. Porque nós vivemos num mundo, meu pai falava assim, que o mundo é cobra, cheio de cobra, você nasceu sapo. Então você vai passar nesse mundo, você não vai virar cobra, você vai sair lá do outro lado sapo. Depois de muitos anos que eu fui compreender isso. Você é um filho de Deus que vai passar no inferno e vai sair de lá filho de Deus. Então assim, ele nos ensinou muito, eu e minha esposa. Nossa Senhora, tem até... É muito amor que ele tinha por mim e para a Dona Ineida. E eu chamava, Padre Pedro, vou pôr meu filho, não me complica, eu sou padre. Não, mas meu sobrenome é Bause Filho, eu não sou casado. Né? Então, assim, ele me ensinou muita coisa para mim, para a Ineida e para a Fazenda da Paz. Se hoje nós somos o que somos na Fazenda da Paz, é uma estrutura, é um nome, é uma construção que a gente vai passar, ela vai continuar. Entendeu? Então, assim, que ele nos ensinou e nos cobrava. Ali era bruto, meu amigo. Ali era bruto. Ele era bruto do amor, mas ele era bruto. Era amigo de Padre Pio. Muito amigo de Padre Pio. Você lembrava com o Padre Pio. Então não tem como não tem a mesma linha. Muito, muito direcionado. Aí eu adoeci. Por causa do uso de cocaína e já era consequência daquela época. Lá atrás, depois que uns 20 e poucos anos que eu tinha usado. Primeiro apareceu, eu todo dia fazia um pigarro e saíam umas bolas pretas desse tamanho. Caramba! Pô, tô com câncer. Logo a gente pensa, né? Mas era preto mesmo. Essa camisa sua era branquinha, perto das bolas que de manhã eu cuspi, durante o dia saía. Eu fumava 4 carteiras de cigarro por dia. As mãos eram amarelas. Fora as drogas, né? E... Aí fui no médico. Pô, Dona Ineida, vamos lá, porque eu acho que nesse agora não passo. Era o alcatrão se desprendendo do meu pulmão. Caramba! O meu pulmão, quando você tira a chapa do meu pulmão, não pode ser qualquer médico que vai olhar, não, porque ele é cheio de cicatriz, todo. Nossa. Aí, a primeira impressão que o médico vai olhar é que eu tô com pneumonia. Uma antenadinha. Aí depois... Não, hoje ficou a cicatriz do pulmão. Saiu o alcatrão, ficou a marca. Caramba. Ficou a marca. Então, tudo bem. Aí comecei a ficar nervoso à toa. Não tenho paciência. E qualquer coisinha, comecei a ficar nervoso com a minha esposa. Eu nunca fui nervoso com a Dona Ineida. Nunca. E comecei a ficar nervoso com ela, dar umas respostas, umas coisas e tudo. Eu falei, não, Ineida, tem alguma coisa, vamos pro médico. É estresse, sério. Não para a hora nenhuma, estresse e muita coisa.
E a gente estava construindo a Fazenda da Paz. Estava fazendo ela ter o molde que foi planejado para si. Eu falava assim, não tinha nada. A casinha de Itaiba, aqui nós vamos fazer isso. A igreja nossa vai ser assim, aqui vai ser assim. Eu falava isso tudo, os outros me chamavam de doido. E só tinha. Só era mato e areia ali. Só. Mas eu tô vindo aqui com o Padre Pedro. Vai dar certo. Vai dar certo aqui. Né? Aí eu fiquei doente. Aí chegamos lá, fiz todos os exames, e aí já tinha o meu filho, o mais velho, Luiz Vitor, médico, tá lá, foi criado dentro da fazenda, com todos os dependentes químicos possíveis da época, né? Aqui é minha casa, abre a porta da sala, é o quarto de todos. A nossa casa é uma cruz. Aí no meio é o refeitório, que é a cozinha, a despensa, e a cabeça é uma igreja. Caramba. Igreja. Caramba. Igreja, você tem que ir lá conhecer a nossa igreja. Eu estive lá visitando pelo Exército. Na época que Você teve lá no eu Exército? estive lá. fiz Cara, uma eu acho que eu não visita, mas conheço ainda. Tem que combinar pra gente ir Tem que ir lá. lá. Caramba. Tem que levar lá, preciso falar, levar Deus pros meninos, preciso. Eu não consigo levar um catequista pra lá pra dentro. Sério? Pelo público que nós tratamos. Nós cuidamos de pessoas que roubam, que matam, que fazem tudo errado. E você acha que a nossa igreja está preparada para perdoar? Caramba, a galera não foi. Não tá. Não tá. Servir a Deus é servir com amor a todos. Sem distinção. Então, eu não sou católico. É verdade. Então, você põe eu vou tratar, eu esqueci o nome. Joveci. Como é que é o negócio, rapaz? É Júnior. Pode chamar de Júnior. Não, o nome do seu pai, então, como é que é? Joveci. Joveci, e o seu? Mateus. Mateus. Então, assim, Paguei o raciocínio dele. É melhor Júnior. Você tirou meu raciocínio. A gente falava sobre catequista, que é difícil levar lá e tal. Sim. Hoje nós conseguimos, através do Padre Igor, né? Padre Igor, com 8 anos, levou o pai dele para se tratar na Fazenda da Paz. Caramba. Com 8 anos de idade. Igor levou. Aí que o Padre Pedro passou a olhar ele. Que ele foi lá e pediu o Padre Pedro para salvar o pai dele. Caramba. Não sabia. É uma história pública que ele conta essa. Caraca, que massa. O Padre Pedro é diferente, o Padre Igor é diferente. Eu falo com ele que vai ser Papa. Poxa, ia ser legal. Nossa Meu filho, você vai ser Papa, meu filho. Nossa, não. Então, ele foi criado um padre de referência com o Santo Padre Pedro Balsa. Agora eu vou ficar com essa imagem do Padre Papa na minha cabeça. Caramba. Não, mas pô, olha pra ele. Sim. Olha pra ele. Então, eu vou lá no médico, ele vira pra mim, tá sentado, eu aqui, o médico aqui, você é a Dona Ineida e você é o Célio. E a titia com o meu filho lá fora. Tinha uns 8 anos, mais ou menos. Ele olhou aqui, Dona Ineida. É a Eneida, ele falava assim, é a Eneida, que ele conhecia a Eneida, é a Eneida. Olhava para mim, essas coisas, como é que estão tudo organizado? Eu falei, não, estamos construindo, estou achando que ele está falando, está fazendo. Nós estamos construindo, as coisas estão indo, graças a bom Deus. E o Padre Pedro, mas assim, o Padre Pedro também, tá bom. Tá. Conheci. Aí ele falou, olha, eu não vou rolar vocês não. O Célio tem 30 dias de vida. Caramba, assim, Desse na jeito, lata. desse jeito. Que eu tinha 10% do fígado funcionando. Nossa, cara. Eu morri ali na hora. Deus foi embora, tudo foi embora na minha cabeça. Sim. Eu morri. Eu fui pra casa, cheguei em casa, deitei e fiquei doente. Sem ter nada, fiquei doente. Nem naquilo ali que o médico falou que eu tava ruim, era pra mim estar passando mal. Não tá... Isso é a única coisa que eu tava nervoso, mas Sim. sobre a doença que eu tinha no filme... Fisicamente, assim. Não tinha. Aí fui pra casa. 3 dias depois, deu um grito tão grande no corredor, todo mundo veio correndo achando que eu tava morrendo. Falei, não vou morrer. Não vou morrer. Eu não vou morrer. E continuei a minha vida, fiquei aí... Passei mal, muito mal, fui para Belo Horizonte, aí encontrei um médico lá, aí falaram do transplante,
Aí ele viu. Se fosse hoje, eu era o primeiro, que é no MELD, que é a gravidade da doença, eu era o primeiro. Caramba. Mas aí era por peso, era por ordem de chegada e tudo. Eu fiquei 6 anos esperando o transplante. Caramba. Do dia, daqueles 30 dias que ele deu, até... quem manda é Deus, não é o homem. Caramba. Fiquei 6 anos. Morre hoje. Aí deixaram eu fazer o que eu queria. Eu comi o que eu queria. Eu morro pela boca. E tanto que no dia do transplante, que aí me chamaram para ir para lá, eu era o próximo, aí me chamaram para o no dia que foi chamado, eu estava lá na Savassi comendo um churrasquinho. Tava lá, minha vez, tava nem lembrando, rapaz, tá aqui saindo. Aí foi para lá. E por que eu estou contando isso? Porque o Padre Pedro ele fez um milagre na minha. Se eu estou aqui, ele fez uma prova viva do milagre que ele fez. Caramba. Já dei meu depoimento. Aí, como eu estava falando com vocês, eu fiquei doente, né? O transplante, com 7 dias eu já estava andando na rua. Não tinha nada. Mas aí houve algumas complicações com a medicação, com alguma coisa. Toda doença que eu tinha que ter quando eu estava antes do transplante, eu tive depois do transplante. Nossa. Que era água, encefalopatia, um bocado de coisa, diarreia. Eu ficava em pé, eu me defecava. Caramba. Então, então assim, aí ficou um mês, aí passou pro 2º mês, eu fiquei muito ruim. Aí eles decidiram que eu me abrir. Não decidiram que ia fazer uma operação, que ia abrir para ver o que era. Eu todo dia tirava entre 5 a 9 litros de água do meu corpo. Caramba, muita coisa. Todo dia. E aqui encapsulou 2 litros aqui, ó. Então eu não respirava. Nossa. Não respirava. Eu não podia tirar porque poderia ferir algum órgão, coração, pulmão. Porque enfiava uma agulha dentro de você. Eles enfiavam uma agulha em mim e tiravam o líquido. Então eles não podiam. Eu ficava sem respirar, ficava muito... E um dia que marcaram a minha operação, chamaram a dona Ineida aqui porque um grupo queria tomar a Fazenda da Paz. Chegou lá falando para os nossos funcionários que eu ia morrer mesmo. Então era isso que ia mandar lá. Caramba. É gente que fala que Deus é salvação. É gente que prega que Deus pode. De olho em outras coisas. Em outras coisas. Outras Estava construindo um volume. Se você está construindo 5.000 metros quadrados de construção, o volume de ações é muita coisa. Né? A grandiosidade é grande. Aí, dona Neide deixou eu lá e veio. E quando ela veio de manhã, à noite, quando ela chegou aqui, o médico ligou para ela e falou assim: amanhã nós vamos operar o Célio. Ela ficou desesperada. Mas minha família estava lá cuidando de mim. Ela ficou desesperada e veio encontrar com o Padre Pedro para mostrar para o Dom Celso, que o Padre Pedro, que ele era mala. Ele construiu o estatuto da Fazenda, ele que construiu o estatuto da Fazenda da Paz, não deixando a interferência de ninguém. Caramba, então tá lá. Tá lá. Eu já, depois tá lá bem escrito, né? Nós somos, a Fazenda da Paz, se um dia fechar, vai tudo para a diocese. Mas ela não tem interferência jurídica dentro da instituição. Mas, Pedro, por que o senhor não coloca? O padre morre. Ele só falava isso comigo. Caramba. Depois, quando ele morreu, eu entendi. Sabe. O padre morre. Então, então ele foi levar para o Dom Celso, que deu a ordem para acontecer isso, com influência, não, que ele nem sabia. Aí ele foi mostrar para o Dom Celso que lá ninguém podia interferir. Era uma instituição sem fins lucrativos que funcionava na sua própria administração. Sim. Então, nós temos lá o diretor espiritual da igreja, que é o padre Adelino. Sim. Entendeu? Nós temos isso, temos a ligação, mas não a administração. Sim. Uhum. Aí, nesse caminho para levar esse documento para o Dom Celso, a Eneida começando a chorar: vamos rezar, filha. Ele rezava o texto o tempo todo. Filha, vamos rezar. Aí parou o carro: o que houve? Aí ela explicou para ele que vai acontecer isso agora. E eu não estou lá. Vamos rezar o texto? Vamos rezar.
Filha, não importa não que Célio já tá curado, vambora. Ele dizia isso ali depois que rezar com ela, filha, não se preocupa. Deus tomou de conta, Célio tá curado, vambora. Aí aconteceu a história de chegar um menino com hepatite fulminante e o fígado dele apareceu mesmo, quase ao mesmo tempo que ele deu entrada. Você achar um fígado é difícil. Sim. Então, que era compatível a essa criança. A equipe que tinha, a equipe que ia me abrir para estudar o que tinha, é uma que estava disponível, que era para buscar esse fígado, que não podia perder tempo. Então, se era amanhã, e no outro dia, nunca mais tive problema nenhum no meu fígado. Caramba. Aí depois fomos estudar o que era direitinho. Nós temos três veias cava dentro que chega no fígado. Sim. Uma delas entupiu. Aqui, ó, o fígado daqui. Mal fazia ultrassom, não dava, porque é aqui dentro da parede. Sim. Não parecia dentro do lado de cá nem dentro da veia, mas dentro da hora que na união ali, entupiu. Cara. Sabe o que aconteceu? Ramificou. 3 veias, parece que alguém foi lá, fez uma encarnação desviando da entupição. Assim, estava entupido. Está entupido, fizeram uma encarnação no meu fígado. Fizeram 3 vezes para passar, para não essas aqui não estar, mas para dar o fluxo do sangue que vinha aqui. Veio 3 vezes que veio pro meu fígado. Caramba. Aí eu, doutora, o que é isso? Sério, suas coisas Deus explica. Tô aqui. Caramba, bicho. E raramente alguém sobrevive porque é a veia que faz a irrigação dos rins, que faz a irrigação de tudo que tem. Então, assim, do coração, do pulmão, é a veia que traz. É vital. É a veia que traz o sangue limpo para. Passa primeiro no coração, depois. Essa veia, ela não funcionou, parou de funcionar. E nasceu 3 caninhos. Caramba, bicho. Surreal. Surreal não, milagre. Milagre. Como a doutora falou, Célia, essas coisas só Deus. Porque não tinha como eu sobreviver esses 2 meses lá no hospital. Um dia voltou tudo que passou na minha cabeça. Aí um dia eu tava louco, fiquei louco. E tinha um médico da equipe, ele não acreditava em Deus, ele era anestesista, não cuidava de paciente, não gostava de gente, mas é o melhor anestesista que tinha no Hospital das Clínicas. E cada um ficava na equipe de plantão, né? Lá no andar, que era só questão dos transplantes. E eu dei um show lá, eu desespero, dá vontade de pular do prédio. Foi mesmo? Não, fiquei louco, louco. Quem estava lá era esse médico. Ele chegou, isso antes de acontecer isso, ele chegou, eu estava lá desesperado, ele sentou, pegou em mim, ficou conversando, uma conversa tranquila, começou a falar de história, começou a falar de Minas, começou a conversar comigo. Aí que eu acalmei, ele olhou assim, o que eu estou fazendo aqui? Nossa. Foi embora, ele ficou 1 semana sem ir no hospital. Caramba, ele foi lá pra falar contigo? Não, as enfermeiras chamaram lá, se ia me dopar, se ia fazer... Ele começou a conversar comigo. Coisa que ele não fazia com ninguém, que não é, ele não gostava de gente. Eu acho que ele tinha alguma comorbidade, mas era o melhor anestesista que tinha no Hospital das Clínicas. Então, o dia do plantão dele, ele não cuidava de ninguém, nas enfermeiras, não ia no quarto de ninguém. Ele foi lá no meu quarto, tava fazendo barulho, tava dando murro na parede. Então, assim, ele foi lá, conversou comigo, eu me acalmei, não tive mais problema. E ele foi embora, que ele perguntou se eu lembro até hoje, o que eu tô fazendo aqui, sério? E foi embora, largou o plantão, foi embora. Cara. Então, as coisas de Deus funcionam, cara. Gente. E ele manda as pessoas, não é por encomenda, não. É porque tá ali na hora.
Não é por encomenda, não. Você vai ali, o Antônio Filho, vai ali, que você vai fazer. Não. Tá na hora. É o... Como é que é o nome dele mesmo? Jovecinho. Jovecinho. É o Jovecinho que tá ali na hora. Entendeu? Então, assim, eu me sinto um homem privilegiado por Deus. Eu não peço ele nada, eu agradeço. Caramba, isso. Não peço nada, eu agradeço tudo que acontece na minha vida todo dia. E a gente não tem que pedir, não. Vem. Sensacional. Faça sua parte, que eu lhe ajudarei. Sensacional. Faça sua parte. Tu tava falando nesse tempo todo né, com a obra lá da Fazenda, a relação com o Padre Pedro e tudo. E eu, assim, quem ouve as histórias de início e do próprio que conhece mesmo o Padre Pedro, a gente vai tomando dimensão da envergadura desse cara na história. O Padre Igor, quando teve aqui, ele falava, né? O santo, ele tem peso 1000 no mundo, né? Ele faz a diferença, né? Na vida interior e nas obras ele faz a diferença. Pode ter não sei quantos 1000 pessoas que fazem o mal, mas quando tem um santo no meio, ele é peso 1000, ele faz uma diferença. Como é que hoje a visão das pessoas que passam por lá, entre os funcionários, entre os colaboradores e os próprios pacientes, eles têm algum tipo de ainda, eu vou chamar de ligação, mas eles conhecem quem o Padre Pedro é? Não, a gente tem que fazer o exercício da lembrança, que passa na cabeça das pessoas, esquecem. Se você não viveu aquela história, a lembrança, nós temos todo dia a oração do Padre Pedro, nós temos a oração, todo dia nós falamos dele, lá tem um mural do Padre Pedro, lá tem quando eu estava doente, muito doente, minhas pernas eram pretas, inchadas, um dia eu ganhei, tinha um padre alemão lá em Piripiri, ele me deu um chinelo alemão, que era doido, assim, aí meu pé estava tão inchado que estava começando a cortar. Ele tirou o chinelo, tirou a sandália do pé dele, lá em casa está lá a sandália. Uma que ele andava de bicicleta, pôs no meu pé. Eu disse, lembro até hoje. Eu não estava pensando em milagre, não estava pensando em nada, não, mas eu lembro até hoje, a hora que eu calcei a sandália dele, que ele me deu, eu deixei de sentir dor. Na hora. Eu pensava que era o chinelo que estava apertando meu pé, que estava inchado, né? Então, cheguei em casa tranquilo, com os pés sem doer. Eu dava um pulo da cama para sentir só uma dor, para pisar no chão. Uhum. Entendeu? Então, assim, a doença foi muito difícil. E sempre ele teve ali por na mão. Acho que por isso que eu fiquei 6 anos vivo. Ele me cuidou muito bem, muito bem. E eu não parei de trabalhar um dia. Caramba, mesmo depois. Nem um dia. Aí tem uma hora que a gente tava conversando e começava a sair sangue pro nariz, pra boca. Parava e ali, limpava o nariz, enfiava os algodão, depois tirava, parava e continuava e ia embora. Eu não parei um dia. E a minha esposa acompanhando, porque ela sabia que eu ia morrer. Caramba. Mas ela confia em Deus. Nós colocamos a nossa vida e a nossa obra na mão de Deus. As coisas funcionam assim. Nós precisamos acreditar. É isso. Sim. É isso. A gente, a providência de Deus. Nós passamos. A gente, infelizmente, a obra é grande e a gente não fabrica dinheiro. A gente passa dificuldade para manter. Eu gasto 2.000 quilos de arroz por mês. Caramba, é muita coisa. A nossa instituição assina a carteira de todos os trabalhadores. Então a gente tem gasto. Nós temos um gasto de mais de 200 mil por mês. E a gente não fabrica. Caramba. Aí tem vezes que vai cortar a luz, aí aparece uma maneira de pagar. Outro dia não ia ter comida. Não ia ter comida. Aí de repente eu ganhei 400 cestas básicas. Caramba. Não dava para suprir, mas dali já... E daí ia ficar aquele dia sem, né? Daí já começou a assim, se você acredita aí, agora se eu faço a minha obra pensando de quanto eu vou ganhar dela, aí é negócio. Sim. Aí com Deus não tem negócio. Não tem. É oferta de vida total. Não tem negócio. Com Deus não tem negócio. Sério, e dessas experiências, né, com a Fazenda da Paz, eu acredito que
Com certeza, teve muitos testemunhos que passaram por lá. Muitos. Aqui. Muitas. Olha na sua são frente aqui, um ali. as vidas transformadas ali. Tem alguma que... Sempre tem aquele que é o nosso exemplo, né? Tipo assim, quando vai falar sobre a fazenda... Ó, fulano passou por lá, ou determinado caso, né? Que marcou pra ti. Todos, para mim, são exemplos. Porque todos saíram do poço, abraçaram a sua cruz e passaram a caminhar. Cada um tem um fundo de poço, cada um tem um exemplo de vida. Então, assim, alguns conseguem dar passos melhores e outros conseguem continuar com a mesma coisa no seu padrão de vida, na sua maneira de vida. Então, por exemplo, tem o Antônio Filho tá do meu lado aqui. Se eu for com a vida dele, você não vai embora, deixa ele sozinho. É daquelas que conta pro carroceiro e quem chora é o... É o burro. Não, o burro sai correndo, dando coisa. É uma das pessoas que eu mais confio na minha vida. Caramba. Entendeu? Então, assim, eu tenho posso falar o nome dele, que é público, o Herbert. Ele está fazendo pós-doutorado. Olha só, cara. Ele chegou lá, isso em 13 anos. Ele chegou... 13 ou 14? Acho que é 13 anos, né? O Herbert é do tempo do Paulo... Hein? Bem novinho. É mesmo? Não, tô falando... Não é na idade. Então ele foi para a universidade e na cidade tudo pode. Mentira. Nada tudo pode. Está lá, você que vai decidir. Aí ele começou a fumar crack e como ele é muito inteligente, amigo das pessoas, e aí o pessoal resolveu dar uma oportunidade, jubilar. Aí deram oportunidade para ele, encaminharam ele para a Fazenda da Paz. Lá, ele se recuperou. Aí voltou, terminou antropologia, aí fez mestrado, fez primeiro doutorado, fez pós-doutorado e agora está terminando o segundo doutorado. Caramba. É um fumador de crack. Quer recuperar uma vida irrecuperável, entendeu? As pessoas não acreditam que é a mesma fala assim, pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torta. Mas eu sou vida. Eu sou um filho de Deus, sou a semelhança de Deus. É isso. Não é isso? Então eu vou morrer torto? Vou não. Mas infelizmente tem as pessoas que nascem com morbidade, com algum defeito físico, pode ser torto, né? Mas não é, mas a vida dele não é. Essa é a grande história, o grande mistério que Deus colocou para nós. E nós temos que descobrir isso. Aí a gente acha que para descobrir isso tem que ficar de joelho o tempo todo na igreja. Quem fica de joelho não faz nada. Eu tava lendo um livro hoje que diz exatamente isso. Como é que você vai fazer alguma coisa de joelho? Só vai dar água no seu joelho de tanto maltratar ele no chão ajoelhado com o peso do seu corpo. Nós temos que quebrar o joelho, quebrar o orgulho para estar a serviço de Deus. Mas eu não posso estar ajoelhado lá esperando que a coisa vai acontecer. Eu falo que do céu cai bosta de urubu, avião pegando fogo, raio, tempestade. Cai, não cai? Sim, cai. Mas se você fizer da sua parte, você é envolvido pela glória de Deus. Ela anda contigo. Não, ela... Porque a chave do meu coração, quem tem sou eu. Aqui vai entrar o que eu quiser. Então, se eu abro essa porta e deixo essa força do Espírito Santo me envolver o meu ser, nada falta na sua vida. Nada. Porque você vai amar, você vai aprender a amar, você vai aprender a viver o amor. Sim. Que você não vai discutir com sua esposa, vai. Que você vai ter umas rusgazinhas no seu trabalho, vai. Que você vai passar decepção, vai. Mas isso não vai atrapalhar, é coisa do dia a dia, mas isso não vai... Você não vai conseguir que isso vai atrapalhar a sua vida. Você vai resolver. Você vai enxergar com bons olhos. O ajoelhar é necessário, eu tava falando. Não, hoje eu não consigo ajoelhar. Minha cabeça tava nas Olimpíadas, né? Do ajoelhar é necessário. Até um corredor, ele ajoelha, mas pra correr. É o início, né? Ajoelhar é necessário, mas é preciso agir, né? Então, tem que fazer alguma coisa. Eu não ajoelho porque Deus é bom demais comigo, cara. Eu achava que eu tinha um pacto com o demônio, eu só ganhava tiro, facada, só desse lado aqui. Para não acertar o coração. Sim. Aí eu ganhei
um tiro aqui que furou a minha rótula. E não tem nadinha, furou a rótula, a bala, ela cauterizou tudo. Então o líquido do joelho não saiu. Tem um buraco no meu joelho aqui. Vê se é o cão que estava me protegendo. Eu ia ficar aleijado sem perna. Certamente. E eu achava que era o cão que me protegia. Então a gente tem algumas coisas. Então, assim, ele não nos abandona. Mesmo se você abandonar a Deus, ele não te abandona. Ele não. Eu te espera. Eu preciso esperar meu filho. Caramba. Sensacional. Um fato que eu confesso que eu fiquei Não naquela vem de confessar perguntar pra mim, não, quando sou padre. Não, fiquei naquela de perguntar e alongar muito, mas é porque eu fiquei muito curioso pra saber, né? Porque assim, todas as vezes que se fala do Padre Pedro, eu tenho um carinho muito especial, né? E eu imagino que você é muito mais do que eu, né? Porque Nossa Senhora, minha vida. Foi muito pouco, né? E aí a gente que... Eu vi de longe, né? Isso da partida do Padre Pedro, né? Como foi pra ti? Essa partida do Padre Pedro, como foi ali nesse período, o sentimento? Dia, né? O dia... Quem segurou na minha mão foi Dom Sérgio. Dom Sérgio. Foi... Não vai lembrar, não. Olha pra você ver como é que o homem é santo. Quando ele adoeceu, ele começou a ter os problemas dos padres que queriam o dinheiro do Padre Pedro. Né? Sim. Ele não tinha morrido ainda. Né? A gente chegou lá na Fazenda da Paz, agora nós vamos assim, eu sentou lá, eu tenho a mesa, eu sou tradicional, lugar do pai, lugar da mãe. Aí o padre sentou na minha mesa e falou assim: eu quero que você me dê a chave do carro, a conta do banco, e eu vou decidir se você vai ficar aqui. Caramba. Eu falei, o Padre Pedro doente lá. O que houve? Não, porque nós decidimos que as coisas da igreja nem sempre é os leigos que tem que estar na frente. E você não passa de um leigo, você tem que... A gente estava construindo os galpões, estava construindo outras coisas. Aí entrava caminhão, entrava isso e tal. E ele ocupou o lugar do Padre Pedro para ir nas quarta-feiras cuidar dos meninos. Então ele sentou e tomou a decisão. Eu peguei esse documento que nós entregamos para o Dom Celso, eu entreguei para ele: onde é que está aqui que você pode mandar aqui? O presidente é fulano de tal. E o presidente, em consonância, a gente coloca ele lá. Ele fica 4 anos, eu fico aqui. E agora você quer o dinheiro do banco, você quer o carro que nós conseguimos, que é da obra, que não é meu, que é da Fazenda da Paz, mas que tem que escrever com quem anda, quem vai, porque é tudo regulamentado. E você acha que você vai sentar na casa de um pai de família e tirar ele de lá e falar que vai pensar se vai deixar ele morar na casa dele? Eu quase fui excomungado da igreja, porque eu falei isso com o padre. Mas não tem problema, não. Eu não fui. Passou, graças a Deus. Não fui. Então, assim... E quando ele morreu, eu vi as coisas fechando. Então, pessoal, os amigos dele da Itália ficou vendo e viu o que humilharam ele, o que fizeram com ele. E ele falou assim: não vamos ajudar mais ninguém, que vamos embora. Caramba. A hora que o Padre Pedro morreu, nós não voltamos mais aqui. E o Padre Pedro deixou uma coisa organizada. Eles estão lá agora, hoje, 1.000 e poucos a adoção que tem até hoje. Caramba. O Padre Pedro fez mais de 1.000 crianças que é adotada à distância, que acompanham até a universidade. Eles pagam tudo, alimentação, escola, pagam tudo. Eles estão lá, acho que termina hoje. Não é hoje que terminou, não foi? Eles vêm acompanhando todo mundo, e acompanham todas as obras. Você sabia que o Hospital do Rancianismo foi a primeira obra que o Padre Pedro construiu aqui? Caramba, não sabia. Sabia não? Não sabia. A primeira briga que ele arrumou aqui foi construir o Hospital do Rancianismo, né? Então, assim, tem muita coisa aqui. E aí nós fomos lá um dia antes, falando muito baixinho, muito fraco. O Oreste está aqui, converse com o Oreste.
chamou a Toinha, chamou o Sebastião, conversa com o Oreste está aqui, que o Oreste tinha falado com ele que os problemas, ele morreu lúcido, muito doente por causa do câncer, mas morreu lúcido. E o Oreste marcou a reunião com todos nós no outro dia. As pessoas que o Padre Pedro, das obras do Padre Pedro, os diretores, eles sentou e com as irmãs Solinas também, sentaram. Aí sentamos junto e o Oreste começou a explicar. Porque foram também a ele, onde é que está o dia do Padre Pedro, onde é que está isso, onde é que está aquilo. E ele falou, quem coordena e sempre coordenou foram os amigos da Itália, do Padre Pedro. Quem arrumava, quem fazia os recursos era o Padre Pedro. Mas ele tinha um grupo que administrava isso. Sim. Tinha um grupo que administrava isso. Tem um grupo que administrava isso. Aí sentamos lá, o Oreste falou, olha, eu quero comunicar a vocês que, felizmente, nosso padre não tem mais, o médico já desenganou tudo, não sabemos se agora, ou se amanhã, ou se depois, se ele vai morrer. E os amigos de Padre Pedro vão embora. Aí começamos a conversar. Aí começamos a explicar para ele, não é o que aconteceu com você, as perguntas, as pressões, o carro novo que queriam que você comprasse. Não é isso. O recurso que vocês trouxeram está aí, ó, é palpável, tá dando seguimento. E o Padre Pedro construiu para a gente dar seguimento. Mas não é o momento de vocês ir embora. Aí começamos às 8 horas da manhã, era 10 e pouco, 10 horas. Acabou, então tá bom, nós vamos continuar, vamos dar voto de confiança. Esse voto de confiança. Vocês estão falando que vão, então tá bom. Então, vamos dar seguimento. Aí eu fui lá no Padre Pedro, falei, Padre Pedro, deu tudo certo. Saí. A Oreste entrou, ele morreu. Caramba. Ele não foi embora e as coisas dele estavam bagunçadas. E ele foi embora porque estava do jeito que ele planejou. Quando organizou. Caramba. Então, assim, é uma vida, cara, maravilhosa que nós aprendemos com ele. Muita coisa. Ele está aqui no meio de nós. Pode ter certeza. Certamente. Pode ter certeza. Ele está aqui, a força que acontece. Depois que ele morreu, melhorou mais ainda. Olha só. É que agora ele está ajudando em todo lugar. Antes ele estava aqui, estava ali. Agora ele está com Deus. Depois que ele morreu, melhorou mais ainda. Você pode ter certeza. Caramba. É lógico que as dificuldades vêm sempre, em todos os lugares. Mas melhorou mais ainda depois que ele morreu. Caramba. Sensacional. Porque ele nos ensinou a ir atrás, ele ensinou a acreditar, ele ensinou que a providência nos ensinou a fazer o que nós fazemos. Caramba, impressionante. A gente não pode esquecer disso, cara. Nunca. A gente não pode esquecer disso. Então, todo dia nós temos que fazer, dentro da nossa igreja, não é uma cruzada, mas um grupo de pessoas que tem que propagar esse grande milagre que é o Santo de Teresina, Padre Pedro Bausa. Nós não podemos deixar isso. Isso está em você que não conviveu com ele, é você acreditar que Deus existe, que a pessoa é capaz de fazer. Mas visita as obras dele, visita a igreja dele, visita as obras dele, que você vai ver que ele não fez tijolo, ele fez vida. Tijolo é para proteger vida. Então por isso que ele é santo, cara. Certamente. Sério. Ele ensinou, cara. Que papo. Cara, deixar nós ficamos até. Obrigado. Deixa eu mostrar a medalha pro povo ver. E conta a história dessa medalha, porque quando a gente falou Padre Pedro aqui no bastidor, ele já puxou aqui. Peraí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Aqui, ó. Aqui, aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui postal de bonitinho pra você. Aí, ó. Aí, esse é o Santo Padre Pedro Bausa. Esses os amigos da Itália mandou fazer lá em Roma, onde é que faz forja as moedas. Isso é bronze. É bronze mesmo, né? Caramba. Aqui é a primeira igreja que ele celebrou e a outra na nossa. Tirar foto dela. Pode tirar.
E qual é a história dessa? do rosto dela aqui, ó. Esse rosto aqui. Deixa eu te falar com você, o Padre Pedro morreu, não morreu? Morreu. E quem morre faz o que com ele? Enterra. Apodrece ali, Enterra. né? Enterra? Enterra. Vai lá pra cova e vai enterrar. O Padre Pedro ficou um ano e aí nós temos que agradecer muito ao prefeito da época, era o Silvio Mendes, porque não deixaram a igreja não deixou a gente enterrar ele na paróquia, lá no santuário, mas foi feito lá não para enterrar ele, mas foi feito uma via sacra para se rezar, né? E aí depois quem dá autorização para tirar alguém, transportar alguém de um cemitério para outro é o prefeito. Não a prefeitura, é o prefeito. O próprio prefeito vigente. E o Silvio Mendes deu autorização depois de 1 ano e 6 meses, também com aprovação da Câmara. Sim. E nós fomos lá para desenterrar o Padre Pedro. Eu, a Toinha, fomos lá. A cova não tinha cheiro. Porque levou um bocado de essência para passar no nariz, não tinha cheiro. O coveiro tirou o caixão estragado, levou uma urna para transportar ele. Aí o coveiro, depois de 1 ano e 6 meses, só tem osso espalhado. Vai catar o osso e pô, foi isso que a gente esperava. A hora que abriu, ele estava intacto. Esse é o rosto dele. Foi colocado um gesso. A estátua dele lá foi o gesso que foi colocado, tá lá na estátua dele, lá na Vila da Paz. Lá. Cara, então isso aqui é o molde do dia que foi tirado. Foi exonerado. Tirado dele lá. Exonerado não, exumado. Exonerado é o carro dele. Foi feito o molde do rosto dele e colocado lá. Caramba. Agora o cara atrapalhou, colocou o sorriso que ele não sorria. Na escultura que ele fez, ele colocou um sorriso. Ele não era um sorriso. Sensacional. Não era um homem de sorrir. Sensacional. Eu preciso conhecer todos esses lugares, cara. Preciso conhecer. Tá aqui. Rapaz, um dia sumiu dentro da minha mochila. Nossa, eu imagino. Se antes de sair daqui sumir, não foi eu. Tá bom, meu amigo. Isso aqui... Caramba, isso não tem preço, não tem nada. Preço, é lembrar do seu pai. Igual eu lembro do meu pai, da minha mãe muito bem. Ele fez parte da construção da minha vida. Ele me ensinou o que eu tenho que ser. Sensacional. Bendito seja Deus. Eu achava que tinha que ser servido. Porque eu sabia tudo. Até precisava ser. Cara, sério, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo à nossa família. Exato. Porque a gente costuma falar aqui que quando chega um convidado aqui, a sensação é de que a família cresceu. Sim, verdade. E eu quero convidar vocês a nos conhecer. Caramba, sim. Eu não conheço ainda. Quero oferecer um almoço para vocês lá em casa. Eu quero conhecer. Não todo mundo que está nos ouvindo, mas. Chega lá, todo mundo tá aí. É mentira, eles estão falando. E esse povo não é mentiroso, eu tenho certeza. Cara, vai ser um enorme prazer. Vai ser combinar com a Ingrid, nós vamos juntos lá, vamos passar. Você quer deixar algum recado para quem está acompanhando? Esse aqui acompanhou esse episódio até aqui. Pra vida e caso um meio de ajudar a fazenda. Não, eu quero que vocês conheçam a Fazenda da Paz. A Fazenda da Paz, ela nasceu para salvar vidas. Homens e mulheres que têm um problema com a dependência química, né? E moram num período de 1 ano com a gente. As famílias são cuidadas gratuitamente, mas a gente precisa de manter. A gente precisa... Por exemplo, hoje nós temos feijão verde. Compra o feijão na nossa mão. Somos produtores de feijão. Olha só! Somos produtores de cajuína. Somos produtores de castanha. Nos ajude a ajudar. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso, cara. Nós temos aqui eventualmente a gente faz, né? Porque é difícil a gente conseguir tempo para isso, né? Diante das nossas rotinas. Mas nós temos um Dom Pode Visita, onde a gente vai,
visitar alguns locais, algumas Então vocês vão dar um pódio à Fazenda da Paz. A gente com pode toda fazer, certeza. Na Fazenda da visitar, Paz. registrar isso e até trazer para Então todo mundo nós acompanhar. precisamos de... O povo não está convidado para o almoço não, mas vamos ver. Não, a gente Vocês almoçando. estão convidados a fazer o bem, porque fazer o bem faz bem. Então, vocês estão convidados a ajudar a Fazenda da Paz, porque precisamos. Hoje nós chegamos a ter só 150 pessoas. Eu tenho 340 lugares, como se fosse para um. Mas a gente precisa de recursos para... Hoje eu gasto 2.000 quilos de arroz por mês. Se você quiser nos ajudar, doe arroz, doe feijão, doe o seu conhecimento. Vai lá para a Fazenda da Paz, seja voluntário. Nós precisamos da... Cadê os nossos catequistas? Então, convide os nossos catequistas. Vamos apresentar Deus para quem abandonou Deus. Nós não pregamos religião, mas pregamos que Deus funciona na nossa vida. E eu não posso exigir que você vai ser da minha religião, mas eu posso estar junto com você, te dar a mão e mostrar que Deus funciona na vida de todos. Então, assim, ajude a Fazenda da Paz a ajudar. Porque fazer o bem faz bem. Certamente. Que papo. E aí, eu particularmente... quero agradecer Depois vocês vocês. colocam o endereço, o telefone. Com toda certeza, com toda certeza. Aqui vai ter Pra quem quiser ajudar a Fazenda da Paz, encontra lá no Instagram de vocês. Sim, no nosso Instagram é Fazenda da Paz, fazendapaz.org.br. Sim. Fazenda da Paz Oficial. Nós temos Instagram, temos o WhatsApp, temos o Facebook, Legal. temos o Twitter. Pronto. Perfeito, Lá tem um caminho perfeito. até chegar em uma forma de doar. Tem. Né? E nós estamos na rua São Pedro 1841, Maravilha. de 7h30 da manhã até as 17 horas. Perfeito. Não precisa de marcar. Quanto paga na Fazenda da Paz para acolher alguém? Nada. A única coisa que precisa é a boa vontade de querer se recuperar. Aí já resolveu tudo. Aí sim. E, meu povo, obrigado por terem acompanhado até aqui. Né? Já deixa aí seu Sensacional, comentário, sua curtida. Manda esse episódio para aquela pessoa que você sabe que precisa, né, desse conteúdo. Às vezes que pode até ajudar ela, né? Abrir os olhos para uma vida nova. É a tua oportunidade. Então manda aí no grupo da família, no grupo dos amigos. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, e é isso. Um cheiro no coração de vocês. Rezem por nós. Rezem pela missão do Célio e de todo mundo aí que está nos bastidores da Fazenda da Paz, nas trincheiras aí, diariamente, para que a missão aconteça, né? E não esquece de rezar pelas pessoas que estão lá, né? Buscando essa melhora, né? Essa vida nova, né? Exato. É uma oportunidade. E é isso. Tem mais alguma coisa, Matheus? É isso. A gente se encontra nas trincheiras e eu espero encontrá-los também. A gente espera encontrá-los por lá. Até mais, fiquem com Deus, rezem por nós, tamo junto, tchau. Nós falamos.